Que Ele possa sondar o nosso coração e transformá-lo aos moldes de Cristo. Oh, aleluia, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta, Senhor, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Oh, aleluia. Então usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém? Quantos podem dizer amém? Majestade, honra e glória, quantos prestam aqui? Se você está sendo sondado por Deus, está sendo usado por Deus, está se entregando a Ele, sempre dê a Ele majestade, glória e honra, amém? Preste a Ele, Espírito de verdade. Deixa Deus ser o seu Senhor a cada momento, a cada dia. Entregue o que você precisa entregar. Talvez hoje, pela manhã, vocês que estão aqui, vocês que estão na internet, participando do culto, precisam entregar alguma coisa. Então se desligue. Enquanto eu canto, daqui a pouco eu vou, se você souber, você cante também. Daqui a pouco eu vou orar por você, para você receber a bênção de Deus, estar completamente livre na presença de Deus. Eu creio que esse momento é um momento muito bom, porque a gente se liberta, a gente é curado, a gente é fortalecido, é alimentado. Mas não sei por que Deus me fez falar o que eu estou falando agora. Que há pessoas ainda que precisam liberar alguma coisa que está no seu coração. Majestade, glória e honra. Majestade, glória e honra prestamos a ti, Jesus, a ti
majestade, glória e honra. Se você precisa liberar alguma coisa no seu coração, levante as suas mãos, vai lançando para o trono. Vai lançando para o trono. Diga a Deus, aceita aí. Jesus fez um caminho livre para você tirar tudo que está no seu coração. E Ele te preencher com a justiça, com a graça, com o poder, com a unção, com a majestade. Porque esse é o dia que o Senhor tem feito. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É dia de vitória, de bênção, de prosperidade, de cura, de realização, de quebra de maldição. Tudo isso foi provido para você na cruz do Calvário. Então glorifique a Deus. Majestade, glória, de flasharavassai. Renove os seus dons esta manhã. Não prenda o que Deus está te dando agora. Oh, e honra prestamos a ti, Jesus, a ti, majestade, glória. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, glória, só Ele é Rei. Prestamos a ti, Jesus, a ti, majestade, glória e honra. Diga, prestamos a ti, Jesus, a ti, majestade, glória e honra. Pai, enquanto nós te louvamos, vai preenchendo a cada coração com paz, vai preenchendo a cada coração com alegria. E há alguém especial que nesta manhã está sendo liberto agora, Senhor. E há pessoas aqui que estão sendo renovadas pelo poder do Espírito Santo. Porque nós queremos avivamento, Senhor, queremos fluir dos dons espirituais. Queremos, ó Pai, falar em línguas, glorificar, profetizar, deixar o fogo cair, Senhor. Porque esse é o teu propósito na nossa vida, enquanto estivermos nessa terra. Em nome de Jesus. Em paz e glória a Jesus. Diga 3 vezes, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Prestamos a ti, Jesus, a ti, majestade, glória e honra. A ti, Jesus, a ti, majestade, glória e honra. Majestade, glória e honra. Majestade, glória e honra. Aleluia, Jesus. Pode se assentar. Saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus, a você que está conosco, assistindo pelo Irave Rio, a nossa página no Facebook. Que você seja abençoado rico e poderosamente. E saiba que o Senhor tem uma bênção para você. E se você não tem ainda Jesus como Salvador, deixe Ele entrar na sua vida, porque essa é a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode receber em vida, a salvação da sua alma. Há outras bênçãos como saúde, uma boa família, um bom emprego, trabalho, comida, tudo isso é bênção. Mas a maior de todas elas
é a salvação de almas. Saudamos a todos que estão conosco hoje, pela primeira vez, pela segunda e assim por diante. E queria que você abrisse Mateus 28, versículo 28. E nós queremos lembrar uma frase antiga da nossa igreja. Digam comigo, vamos fazer mais um. Outra vez, vamos fazer mais um. Amém? Vamos fazer mais um. E nós vamos falar coisas que vocês já sabem, porque Deus me fez lembrar dessa frase essa noite, não é? Até vendo um culto que nós tivemos aqui, estava lá escrito, vamos fazer mais um. E o nosso ideal de fazer mais um na nossa igreja Rio de Água Viva, abrindo células vivas, pregando o evangelho através da missão Ananias, porque nós temos aqui vários departamentos que ajudam as pessoas de várias formas, ação social, escola bíblica, que agora pode ser dominical ou não, né? Pode ser no domingo, pode ser durante a semana, as células vivas, a missão Ananias. Talvez vocês não sabem, mas através da missão Ananias, que é aquele homem que disse para Deus, eis-me aqui, nós temos entrado em Búzios, nós temos entrado em Silva Jardim, Unamar, Iguaba, nós temos agora um trabalho novo em Iguaba, um templo lá em Iguaba, e Araruama, no centro de Araruama, e estamos fazendo trabalho em vários lugares através da missão Ananias. Nós temos missionárias, agora uma missionária, mas temos diáconos, diaconisas, pastor e família trabalhando na missão Ananias. É claro que nós temos um gasto para manter essa missão, mas Deus tem suprido, porque a igreja precisa abraçar a missão Ananias. Nós temos também o estudo da Bíblia em grupos, nós temos trabalhos, os mais diferentes, que você pode ir aprendendo aí com os membros da igreja. Mas tem um trabalho na Bíblia que está muito além e é muito antes de qualquer organização. Porque as igrejas, geralmente, hoje elas são organizações e são organismo também. E a igreja que são só organismo e a igreja que são só organizações. E a igreja são organizações e organismo. E quando a igreja é só organização, é um problema sério. Porque no momento, como a gente está vivendo hoje, a gente escuta pastores reclamando que a igreja antes da pandemia tinha 300 pessoas assistindo o culto e agora tem 30, um culto por semana, porque as pessoas estão com medo de tudo. É interessante que as pessoas não têm medo de ir à praia, não têm medo de ir ao mercado, a não ser que haja um lockdown, né, alguma coisa assim, mas elas têm medo de ir à igreja. Eu até ouvi um relato de uma pessoa que eu respeito muito, ele disse assim, eu vou ao mercado, mas a igreja eu não estou indo não. Uma não, mais de uma. Então a gente observa, irmãos, que as pessoas estão esquecendo que a igreja como organismo é lugar de vida, é lugar de poder, é lugar de libertação, é lugar de glória, é lugar onde o Espírito de Deus atua e vai atuando. Quantas vezes eu cheguei aqui atrás desse púlpito, e não estou falando agora não, de 2 anos para cá, estou falando de, 20 anos para cá, cheguei aqui doente, né? Já fiz casamento mancando, já fiz casamento e cultos totalmente fraco fisicamente, e Deus ia me dando graça, ia me curando, porque o Espírito de Deus está aqui. Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Jesus está no meio deles. E quando a pessoa não crê nisso, Jesus continua abençoando eles. Isso é que é interessante. A pessoa nem está crendo no fato, mas Jesus está ali. Olha, irmão, Jesus tem umas coisas tão estranhas que ele faz por amor às pessoas, né? Que eu vi uma vez um relato de um amigo que disse que, eu creio que a cunhada dele estava em um culto, numa época que a igreja, talvez a maioria de vocês não tenham pego essa época, uma época que a igreja estava tendo uma destruição pelo Espírito de Deus de dentes de ouro, cabelo de ouro, tinha um negócio assim, e era no Brasil todo, não era localizado. Teve uma irmã que ela
recebeu uns dentes de ouro, eu pedi, irmã, me desculpe, abre a boca. Ela abriu a boca, estava lá 8 dentes de ouro que Deus deu para ela. Então a gente observa que Deus tem umas horas que ele começa a dar certas dispensações para mostrar o poder dele, para a gente saber que ele está presente, que ele está presente. E aí a gente observa que esse amigo disse que a cunhada dele estava num culto de busca de poder, e teve uma profecia que o marido dela estava acabando de receber um dente de ouro. O homem nem crente era, o homem estava dormindo, o homem estava em casa. E ela chegou em casa, correndo, acordou o marido, pediu para ele abrir a boca, estava lá o dente de ouro. Por que será que Deus fez isso? Para mostrar àquele homem que ele salva, que ele cura, que ele opera quando quer, e ele faz o que ele quer, que ele é o Senhor, que ele é o dono da terra, que ele é o dono de todas as coisas, e que ele providenciou para nós a salvação. Então ele teve um sinal de Deus, e até onde me consta, ele teve um encontro com Jesus. Parece até que já faleceu, mas teve um encontro com Jesus. Então a gente observa que Deus tem os caminhos estranhos de fazer as coisas. Essa semana eu estava lá deitado na minha rede, eu tenho uma eterna rede, que quando eu era mais novo, eu deitava nessa rede, a chuva caía e eu continuava lá, pegando chuva, né, de madrugada. Então as pessoas não sabiam por que eu ficava resfriado. Agora que eu estou mais velho, eu deixei essa rede para lá, na hora da chuva, mas na hora do sol eu estou lá. Eu estava lá, meditando na palavra de Deus, olhando para as nuvens. Eu tive uma espécie de uma visão que eu não sei bem o que eu vi, porque era como se fosse um arco-íris, mas era um arco-íris quadrado. Eu fiquei assim, mas um arco-íris quadrado. Ou aquele arco-íris está para o lado de lá e as nuvens estão escondendo o resto, mas que coisa estranha. Mas eu só via 3 cores. Eu via azul, verde e amarelo. E algumas coisas se formando em cima, né? Que não interessa a gente falar aqui. E aí, à noite, no culto daquela noite, Deus me fez entender que nós temos que orar pelo Brasil. Azul, lembra? Tem até uma música antiga, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil, não é isso? Eu te amo, meu país, eu te amo. É assim? É um troço assim? Mais ou menos? Porque essa música é velha. Eu não lembro, mas eu lembrei do Brasil. Vocês estão achando graça, né? Eu sou obrigado a saber tudo que é música. Então, estou lembrando do Brasil. E hoje eu estava vendo o pastor Gisel pela manhã orando pelo Brasil. Então parece que Deus está movimentando as pessoas para orarem pelo Brasil. E mandaram para mim uma filmagem lá das ilhas, acho que o nome é Fiji, alguma coisa assim. É umas ilhas que tem lá no sul do Pacífico, que deve ter umas 800 a 1 milhão de pessoas lá. E que a situação que eles passaram, mas quando as igrejas pararam e começaram a orar, eu creio que em 1980, se não estiver enganado, houve uma grande libertação naquele lugar. Porque ninguém pode resistir o poder de Deus. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente verás o quê? A recompensa do ímpio, mas você tem que entrar logo no início da bênção do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está debaixo da cobertura dele, está escondido dentro dele. E aí o inimigo fica completamente invisível. Ele não consegue te ver. Por quê? Porque antes tem o sangue de Jesus, tem a cobertura de Jesus, tem a rocha que é Jesus, tem a torre que é Jesus, ele vai bater de frente. Então você precisa observar que Deus tem os caminhos dele, que quando ele determina uma coisa, está determinado. Que às vezes você está inseguro nos braços de Jesus, dizendo, Jesus, acho que eu perdi minha salvação. E Jesus está te carregando, dizendo, mas é mesmo, meu filho, você perdeu a salvação, então o que eu estou fazendo aqui? Está te carregando, está te amando, está te cuidando, está te curando, está te renovando, está trazendo vida para você. Então não interessa o teu estado emocional, o que interessa é que a partir do momento que Jesus entrou na sua vida e você continua amando esse Jesus e você é fiel até a morte, olha, você vai receber a coroa da vida. Então dá glória a Deus que Deus tem uma coroa para você, amém? Tem muitas bênçãos para você. E aí eu estava vendo a questão do mais um, porque nós temos todos esses privilégios. Todas essas bênçãos, nós podemos determinar. Mas há pessoas que não têm ainda. Porque quando a pessoa ela nasce, ela já nasce predestinada ao inferno.
não é uma escolha da pessoa. Ah, eu quero ir para o inferno. Não, ela vai para o inferno de qualquer jeito. Agora, quando ela entende que Jesus morreu na cruz do Calvário, e ela entende que Deus escreveu o nome dela no livro da vida, e quer que ela reconheça isso, então ela passa a ir para o céu. Porque se ela não reconhecer isso, ela perde a salvação, a oportunidade. Então a gente precisa pregar o evangelho por causa disso. Não é para nós sermos salvos, nós já estamos salvos. Nós já temos a Jesus. Eu estava falando essa semana sobre avivamento, e até um pastor muito querido, que a gente vai trazer ele aqui qualquer hora de novo, estava falando sobre avivamento. O avivamento quem tem que ter é a igreja. Para quê? Para que outras vidas possam receber a vida que está em você e você possa transferir o conhecimento da palavra e o Espírito Santo salvá-las, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça de Deus se apresenta, a pessoa tem fé naquela graça, tem fé naquele plano, tem fé no propósito de Deus, ela passa a ser salva, e ela não sabe nem como foi salva, mas daqui a pouco ela começa a ver que tem mudanças dentro do coração dela, daqui a pouco ela para de fumar, de beber, para de fazer um bocado de coisa, e ela não fez esforço nenhum. Uma vez eu preguei para uma pessoa muito querida, né, aparentado da minha família, ela estava meio braba comigo, mas meses depois ela ligou para minha mãe para saber como é que podia ser o sobrinho dela parar de beber, porque quando eles bebiam lá na família deles ali, era de beber até, entendeu? Então ele parou de beber, mas por que ele parou? Porque ele se esforçou? Não. Porque o Espírito Santo entra e começa a nos limpar. Certos desejos que estão em nós começam a sair. Certas ideias que estão em nós começam a não vir mais. Certos traumas começam a desaparecer. Todo dia eu oro, esse é o dia que o Senhor tem feito, alegremos, regozijemos-nos nele. Senhor, vai lá no passado, tira a depressão. Por quê? Porque depressão mata. E ela continua, começou no passado e vai entrar no presente e quer alcançar o teu futuro, fazer com que as pessoas morram. Então eu já peço, Senhor, tira a depressão, tira a tristeza, porque você não foi chamado para ser triste, você foi chamado para ser alegre. Diga, eu estou feliz porque meu Cristo quer. Você foi chamado para ser alegre. Tira a tristeza e tira os traumas. E trauma é uma coisa tão estranha, né? Segundo os que entendem desse assunto, né? E um psicólogo, um psiquiatra que pode falar mais sobre esse assunto, apesar de eu ter tido um ano de aula sobre aconselhamento pastoral com um profissional da área, eles dizem, né? Pelo menos os que me deram aula, dizem que o trauma geralmente você não tem consciência dele. Quando você passa a ter consciência, ele deixa de ser. Então você está dominando aquilo. Então era um negócio interessante que Deus me falou sobre esses traumas, é um negócio interessante, Deus falou sobre eles, disse assim, você tem 4 traumas, eu vou te curar. Eu não sabia o que era, um belo dia eu acordo de noite chorando, trauma no meu saiu, aí Deus me mostrou, maravilha, foi embora. Passado um tempo, eu acordo chorando, trauma número 2, saiu. Passado outro tempo, trauma número 3. Eu só não tenho certeza se o número 4 saiu. Esse deve ser mais pesado, né? Acho que Deus está puxando mais forte, assim, para não me machucar. Porque Deus pode puxar tudo de uma vez, não pode? Mas Ele é tão cuidadoso, irmão, que Ele vai puxando devagarzinho para você não ficar traumatizado com a puxada dele. Está entendendo? Ele vai te curando, Ele vai te libertando. Então, a partir do momento que nós somos salvos, continuamos sendo trabalhados por Deus, continuamos sendo libertos por Deus, continuamos mudando as nossas ideias, continuamos entendendo que certas coisas que estão sendo ensinadas na igreja não vão te trazer vida, porque são filosofias do homem, são ideias do homem, são sabedoria do homem. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus faz aquilo que ela tem que fazer, e você precisa então essa palavra deixar essa palavra fluir no seu coração, porque essa palavra te purifica, essa palavra te levanta, essa palavra te alimenta. Todo dia você tem que comer da palavra e fazer oração. Então, quando eu faço a minha oração dizendo para Deus tirar os traumas, eu também disse, vai lá no futuro, Senhor, e amarra as armadilhas, e no presente amarra as armadilhas também. Porque é interessante que a palavra de Deus mostra que certas formas, Deus não tem como impedir certas armadilhas, né? E tem uma versão que diz que é impossível até que Deus faça isso.
né? Então é uma versão meio forte, mas diz assim, ai daquele que preparar alguma coisa contra você, seria melhor que ele não nascesse ou que ele colocasse uma corda no pescoço com uma pedra e fosse lançado no mar. Então a palavra de Deus mostra uma coisa interessante, que quando você ora para Deus te preparar, quando as coisas começam a acontecer na sua frente, você está forte para vencer pelo poder da palavra de Deus. Porque se você não estiver forte, ou você é derrotado, ou você entra na carne e tem vontade de bater em todo mundo, né? E aí não é bom, né? Não é bom. Então a gente tem que entender esses detalhes da palavra de Deus. Estamos juntos até aqui? Isso tudo que eu estou pregando pertence a você. Amém? Busque avivamento. Amém? Busque vida sadia, lendo a palavra. Amém? Busque vida sadia, tendo comunhão. Quando o viram, o adoraram. Olha só, irmãos. Quando o viram, o adoraram. Pelo menos eles já tinham aprendido alguma coisa nesse abecedário que Jesus estava dando para eles. Quando você contempla Jesus, o adore. Amém? O adore. O adore. Mas tinha alguns que duvidavam. E chegando Jesus, disse-lhe, me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui tem duas coisas que são importantes para nós e um fato que Jesus fala a respeito dele. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, eu tenho comando aqui na terra e eu tenho comando no céu. E presta atenção, ele não estava falando aqui como Deus, ele estava falando aqui como homem, porque como Deus ele já tinha o poder. Mas como homem ele adquiriu o poder, ele tomou posse desse poder, que Deus foi transferindo para ele, e a partir do momento que ele cresceu aqui na terra, e começou a ministrar depois dos 30 anos, ele tinha um poder específico, uma glória específica, que já era suficiente para promover, para fazer crescer, inaugurar o reino dos céus. Mas você sabe que depois que ele fez todo o serviço dele, lá em João 17, ele diz que transferiu este poder que ele tinha aqui como homem para você. Você perdeu uma boa oportunidade de glória a Jesus, aleluia, eu recebo, é todo meu. Ele transferiu para você. Você está entendendo? Mas a partir do momento que esse poder foi transferido para você, ele morre, ressuscita, agora a kenosis dele deixa de existir, conforme está lá em Filipenses, o esvaziamento que ele teve da glória que ele deixou no céu, e ele recebe toda aquela glória que ele tinha anteriormente, mas agora como homem, não apenas como verbo. Então ele me diz, todo o poder é-me dado no céu e na terra. E você, se você for lá para o livro de Apocalipse, você vai notar que ele, como homem, foi reverenciado. Hoje nós temos um Deus aqui na terra andando no nosso meio, que é o Espírito Santo, mas lá no céu nós temos um homem sentado à direita de Deus, chamado Cordeiro de Deus. E este homem então diz, antes dele subir, todo poder é me dado no céu e na terra. Então eu tenho todo o poder, eu tenho todo o dinamis, eu tenho toda a autoridade. São palavras diferentes, mas ele tem tanto uma coisa como outra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha só, irmãos. Portanto, ide. Tudo bem, você sai do seu conforto, sai da sua casa, ou onde você estiver, você vai a alguém, ou você sai desse país para um outro país, ou desse estado para um outro estado, ou dessa cidade para uma outra cidade, ou desse bairro para um outro bairro, ou simplesmente para o seu vizinho, e você vai para levar a mensagem do Evangelho. E ele diz logo depois da vírgula, ensinai. Mas entre o id e o ensinai, nós temos o gera. Porque você não pode ensinar o Evangelho para quem não tem novo nascimento.
você vai ver que você vai falar coisas que ele não vai entender. Você vai ver que você vai falar coisas que ele não vai absorver, que ele vai ficar olhando para você e vai perguntar assim, o que é isso? Ou então ele vai vir com uma vã filosofia, como foi lá no caso de Paulo, quando foi pregar para os juízes, que os juízes começaram a discutir entre eles lá e Paulo saiu de perto, até que os juízes que quiseram o evangelho que Paulo estava pregando foram até Paulo. Essa é uma outra estratégia. Olha, irmãos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Enquanto você não sentir isso, você não se torna um verdadeiro evangelista. Enquanto você não sentir isso, você não consegue fazer um mais um. Enquanto você não sentir isso, você não vai gerar vidas. Enquanto você acha que é de obrigação da missão Ananias, se é de obrigação de um missionário, que é obrigação do pastor, ou até você dar algum sustento, tudo bem, isso é digno, é abençoado. Mas enquanto você não entender que é o teu trabalho e você tem que fazer da melhor maneira possível, porque você não sabe o futuro daquela pessoa, e é uma responsabilidade que Deus te deu. Você não vai ser um evangelista de acordo com a palavra de Deus. Você vai ser um evangelista de acordo com a sua própria conveniência. Você vai ser um evangelista de acordo com o seu conforto. E vai ser, às vezes, um evangelista cheio de mimimi. Quantas vezes você é zombado e às vezes você recebe de Deus uma autoridade, e a pessoa que se zombou começa a entender que o poder de Deus está na sua vida e começa a querer ser gerada pelo Espírito Santo. Então, entre o ide e o ensinar, você precisa gerar. E, meus amados irmãos, por que eu falei primeiro a vocês antes? Porque se você quer gerar vidas, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar, você precisa botar a palavra para dentro, botar a palavra para fora, e ainda lembrar a Deus que o compromisso dele não é com os teus lindos olhos, o compromisso de Deus é com a palavra dele, e aí você vai ver o fluir de Deus. E isso, irmão, não é só para pastores, não é só para evangelistas, isso é para todo aquele que crê. Afinal de contas, Jesus não deu essa ordem aqui só para os 12. Jesus deu essa ordem do ide para a igreja. Então, na realidade, você precisa entender que quando você tem um chamado, você tem que fazer o que Deus manda, não aquilo que você quer. Agora, pode ser que você não tenha um chamado para ser pastor. Pode ser que você não tenha um chamado para ser um ministro evangelista, um ministro profeta, um ministro doutor. Aí você tem que entender que quando Deus chama para essas 5 funções, é para um trabalho específico. Irmãos, por que Deus me chamou para esse trabalho, né? Eu tenho essa função de bispo por causa da organização, mas na realidade, irmão, minha função eclesiástica é apóstolo. É apóstolo. Eu comecei a igreja nos Estados Unidos, comecei a igreja de Madureira, onde eu botei o pé, nasceu uma igreja. Então você precisa observar que onde a gente coloca a planta do nosso pé, aquele lugar é nosso. Mas às vezes a pessoa não tem esses 5 ministérios, ou um desses. Mas esse ministério aqui do ID pertence a toda a igreja. Talvez você não precise pregar para 10 pessoas, para 20 pessoas, para 500 pessoas, como eu conheci Reinhard Bunker. Né? Um amigo meu casou com uma das filhas dele, era um pastor da Alemanha, que chegou, orou por um país da África e disse, Senhor, me dá esse país, me dá esse país, me dá esse país, me dá esse país. Com 9 anos, orando por aquele país. Quando foi pregar lá, quase mataram ele, a comitiva dele. Parece que erraram a comitiva, mataram outra. E ele orando pelo país, 1 ano depois ele voltou, conheceu um general, conheceu o presidente e fez uma pregação, ganhou em 3 meses 3 milhões de pessoas para Cristo. Alô? Mas, irmãos, você só precisa falar de Jesus. Talvez para sua mãe. Talvez para o seu irmão, mas meu irmão é duro de coração. Eu conheci muita gente dura de coração, que depois de um tempo me disseram assim, a paz do Senhor, meu irmão. Há uns anos atrás nós oramos por um homem que tinha uma doença seríssima. Nós fomos lá na Santa Casa de Misericórdia orar por ele, ele estava mal. As filhas deles eram crentes, e ele não era crente. E a nossa igreja começou toda a orar por ele, e pastor Libaldo teve uma revelação de algo saindo daquele homem. E era um negócio complexo, teve que toda a igreja orar por aquele homem, sem conhecer o homem. A igreja nunca conheceu o homem, e nós começamos a orar por aquele homem. E eu fui lá na Santa Casa, orei por aquele homem, e ele foi curado de uma maneira esplêndida, ele foi curado, ele foi liberto, e ele viu a Jesus, conversou com Jesus, e chegou para as 2 filhas que eram crentes, e disse para elas, vocês não estão crentes direito não, vocês precisam se converter.
Porque agora aquele homem duro de coração teve uma experiência tão forte. Né? E isso foi no início da nossa igreja. Que ele estava advertindo até as filhas que pregavam para ele anteriormente. Mas agora ele estava mais crente do que as próprias filhas, porque ele teve um encontro direto com Jesus. Você não precisa se preocupar com a dureza do coração da pessoa. Você precisa se preocupar com a grande obra que Deus vai fazer naquela pessoa. Estamos juntos ainda? Se preocupa com a grande obra. Ah, porque ele é assim, ele é assado, ele é isso. Tudo bem, deixa ele ser assado, está queimando a carne. Mas Deus vai dar um momento para ele ou para ela que ela vai se converter em nome de Jesus. O mais um pode ser feito. Na parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, ele nos dá o exemplo da ovelha perdida, que é aquela que está dentro do rebanho e se afasta. E às vezes nós estamos preocupados, né, com detalhes, porque a igreja não tem mais isso. Irmãos, muito mais importante da igreja ter certas coisas é você trazer almas para Jesus. Porque se você fica preocupado só com certas coisas de trazer almas para Jesus, você está enterrando o talento que Deus deu à igreja. Você precisa buscar almas para Jesus. Então a ovelha perdida representa aquela pessoa que às vezes esteve na igreja e por alguma razão saiu, foi embora. E agora o pastor precisa buscar, ou você precisa buscar. E às vezes não é tão fácil você buscar aquela ovelha perdida. Às vezes é mais difícil, mais fácil você trazer uma pessoa que nunca foi ovelha em rebanho nenhum, do que você trazer aquela ovelha perdida, porque ela é cheia de ideias, ela é cheia de carrapicho. Aí você tem que ter uma ministração maior para poder abençoar aquela ovelha perdida, mas não é nada impossível. Por isso Jesus usa a função do pastor, porque o pastor ele vai dar a vida pela ovelha, ele vai chorar pela ovelha, ele vai carregar a ovelha no colo, e você vai ver que muitas vezes, mesmo você não tendo esse título, você vai estar na função de pastor, porque você vai ter que chorar pela pessoa, você vai ter que carregar a pessoa, você vai ter que pagar o preço pela pessoa. Enquanto ela começa a viver, você começa a morrer. Você está pronto? Jesus fala sobre a dracma perdida, que representa aqueles que representa o amor da igreja, mas representa também aqueles que estão perdidos dentro da igreja. As pessoas que estão dentro da igreja, bebendo, fumando, adulterando. Inclusive tem pessoas que vêm na igreja para saber qual é a irmã que ele vai sair. Eu já vi tanto isso tantas vezes. Então a dracma perdida representa aquela pessoa que está dentro da igreja, mas não está vivendo o evangelho. Ela precisa ser achada, ela precisa ser limpa. E tem o filho pródigo, que é aquele que vai para o mundão, apronta e coisa e tal, mas alguém está esperando por ele, que é o pai. O pai está esperando por ele. E quando você espera por alguém que está afastado voltar, ou você está sendo pai espiritual, ou você está sendo mãe espiritual daquela pessoa, que você está esperando a volta dele. Eu dou graças a Deus, irmãos, quando eu vejo a volta das pessoas. É muito edificante. A gente fica cansado, mas é edificante. Agora eu quero falar uma coisa aqui que não tem muito a ver com essa questão do gerar vidas, mas todas as vezes que você tiver uma doença e se o médico disser que é formada por um ser vivo, a nossa doutora, a bactéria é ser vivo? Fungo não é. Também é. E vírus com certeza. Ser vivo. Pode expulsar. E pode pedir a Deus para matar. Deus mata essa bactéria. Mata esse vírus. E destrói esse fungo. Tem umas coisas que são boas, né? Para a saúde. Mas aí o médico diz o que é. Mas tem coisa que não é. Então você pede para Deus matar. Porque assim como esses porcos, que não tinham nada com a história, foram possuídos, há alguns seres que são possuídos sem ter nada com a história, porque o inimigo quer atrapalhar a sua vida. Então você pede a Deus para matar. Porque o mais importante é a tua saúde. Você está entendendo? Pede a Deus para matar. Aí tudo bem. Meus amados irmãos, pensa bem no dia de julgamento. E nós estivermos no trono de Deus, e alguém por um acaso disser assim, olha, eu não preguei o evangelho porque eu nunca tive aula. O problema todo, irmãos, é que nós pegamos uma metodologia para poder fazer a obra de Deus, que está atrapalhando muitas pessoas que às vezes têm a palavra viva, como um simples Jesus te ama.
realidade, você precisa entender que você não é fanático por pegar a pessoa na praia, ou seja, onde ele for, porque às vezes é a oportunidade que Deus está te dando. Está te dando. Eu já preguei dentro de restaurante, já preguei em Israel, já cantei dentro de restaurante, eu já preguei em lugares que vocês nem imaginam, mas sabe por quê? Porque às vezes eu estou ali naquela única vez na vida. E a oportunidade é única. E Deus vai querer saber por que eu não preguei, por que eu deixei de fazer o mais um ali. O que estava me pedindo fazer o mais um? E é uma maravilha quando você começa a fazer o mais um, e de repente Deus te usa num dom de cura, e você nem sabia que aquele dom estava em você. Você ora para uma pessoa, sem nenhum compromisso, apenas levanta a mão e ora, e Deus cura a pessoa. Deus liberta a pessoa. Às vezes você diz, eu não vou fazer isso porque eu não tenho competência. E quem disse que a competência é tua? Tu não tem competência nem de ser salvo, quanto mais de orar por alguém. A competência para ser salvo, a competência para curar, a competência para abençoar é sempre de Jesus. Ah, mas, pastor, eu não estou de acordo com a palavra. Eu falei, a partir de agora você está de acordo com a palavra, coloca a mão nessa pessoa e ela vai ser curada. E foi curada, porque a competência não é nossa, irmãos, a competência é de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Então, mais um exige isso tudo. Às vezes você vai ter uma oportunidade que eu nunca vou ter na vida de pregar para alguém. Nunca. Porque eu não faço parte daquele grupo. Mas se você faz parte daquele grupo, e se você tem o nome de Jesus de você, Deus vai abrir uma porta para que aquela pessoa aceite a Jesus e seja salva pelo poder de Deus. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Vocês estão aí conosco na internet. Se você nunca fez o mais um, e você é servo de Deus, não enterre o seu talento. Vá pregar o Evangelho, quando Deus abrir as portas, na oportunidade que Deus te der. E até quando você acha que é uma boa oportunidade. Mas se você não tem Jesus, deixa Jesus entrar no seu coração. E que Deus te abençoe.